Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos, antes de trazer o giro de notícias do Mengão, pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de todas as novidades que estiver ocorrendo aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Depois da grande vitória sobre o Corinthians no último domingo, o elenco rubro-negro folgou ontem, segunda-feira, e se reapresenta hoje, terça-feira, pela manhã, iniciando assim a preparação para a estreia da Copa do Brasil 2025, quinta-feira, em São Luís do Maranhão, contra o Botafogo da Paraíba. Assim como informou o técnico Felipe Luiz, o Flamengo deve ir a campo contra o Botafogo com jogadores que têm pouca minutagem até agora, tais como Matheus Cunha, Varela, Danilo, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Juninho e outros, né? Com 14 pontos em 6 partidas disputadas no Brasileirão 2025, o Flamengo tem seu melhor início na história do clube no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Portanto, essa edição 2025 é o melhor início de Campeonato Brasileiro do Flamengo em campeonatos de pontos corridos. Olha aí a informação. O Flamengo encerrou no domingo, dia 27, diante do Corinthians, com uma vitória cachapante por 4-0, agendas de jogos de abril. Afinal, o próximo jogo contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil, já vai ser em maio, dia 1º. E o aproveitamento do Flamengo em jogos de abril foi de 70,8% de aproveitamento, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o Central Córdoba. Definido pela comissão de arbitragem da CBF, o árbitro paulista João Vitor Gobi para apitar Botafogo da Paraíba e Flamengo, quinta-feira, às 20 horas, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. Os 2 gols marcados por Pedro no domingo, na vitória do Flamengo sobre o Corinthians do Maracanã, consolidam ainda mais a condição de artilheiro maior do centroavante Pedro no novo Maracanã. Veja o top 5 dessa estatística. Em primeiro, Pedro, 97 gols, está, portanto, a 3 gols de marcar 100 gols no novo Maracanã. Em segundo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, com 82 gols. Em terceiro, Bruno Henrique, com 56 gols. Em quarto, Cano, do Fluminense, com 54. E em quinto, Arrascaeta, com 49 gols marcados. Lembrando que a transmissão de Botafogo da Paraíba e Flamengo, na quinta-feira, 20 horas, direto de São Luís do Maranhão, no estádio Castelão, será exclusiva da Amazon Prime Video. Bom, meus amigos, há também uma expectativa grande na reapresentação de hoje, pela manhã, no CT Urubu, da presença ou não do lateral esquerdo Alexandro, que se recupera de lesão muscular. Tudo indica, a tendência é que Alexandro não vá para o jogo de São Luís e seja lançado no jogo de domingo contra o Cruzeiro. Outro que guarda expectativa para essa partida diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil é Matheus Gonçalves, que depois de um mês no banco de reservas, voltou a ganhar minutos com Felipe Luiz na vitória sobre o Corinthians. Ele jogou pouco tempo, mas sua utilização por Felipe Luiz indica que o atacante pode ficar mais tempo em campo no próximo jogo do Flamengo na quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba. Sobre a partida da próxima quinta-feira em São Luís do Maranhão contra o Botafogo, até ontem, segunda-feira, cerca de 30 mil ingressos já tinham sido vendidos de forma antecipada, com o setor 1 dos ingressos esgotado. Porém, a expectativa é de que até quinta-feira
todos os ingressos estejam esgotados. Com o levantamento do GE sobre os valores dos tickets médios do Flamengo ao longo do período de 2013 até hoje, 2025, mostram que em números absolutos, sem contar a inflação, que o ingresso médio ficou 54,67% mais caro. Ele foi de R$ 46,30 em 2013 a R$ 71,66 em 2025. Se pegarmos apenas a evolução em termos de aumento do ano passado, 2024 para 2025, ele aumentou 16,75%. O ticket médio passou de R$ 61,38 para R$ 71,66. Ontem, na folga dos atletas do Flamengo, o técnico Felipe Luiz e José Boto, acompanhados de outros envolvidos, estiveram no CT Ninho do Urubu, onde se reuniram para tratar da logística e da preparação para os próximos 3 jogos, todos fora do Rio de Janeiro. O Flamengo, na sequência, enfrenta o Botafogo da Paraíba em São Luís do Maranhão, depois vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e depois segue para a Argentina para o jogo decisivo contra o Córdoba pela Libertadores da América. Definido ontem o adversário do Flamengo no Sub-20, Sub-20 na final do Intercontinental de Clubes da categoria, que será realizada no dia 23 de agosto no Maracanã. Em decisão da UEFA Champions League Sub-20, Barcelona e Trabzonspor da Turquia jogaram em Lyon, na Suíça, e o Barcelona venceu por 4-1, se tornando o adversário do Flamengo na final do Intercontinental em agosto, dia 23. Barcelona, que é treinado pelo ex-lateral direito brasileiro da seleção e do próprio Barcelona, Belete. Depois da derrota no último domingo no Tijuca Tênis Clube para o Caxias, o basquete do Flamengo volta às quadras do NBB 24-25 hoje à noite para jogar a terceira partida da série melhor de 5 contra o Caxias. O confronto está empatado em 1-1. A partida acontece às 21 horas no Tijuca Tênis Clube, com transmissão do Sport TV e da Flamengo TV. Olha, hoje o basquete só tem uma coisa a fazer: vencer e ir para o quarto jogo em Caxias para matar a série, ou em caso de empate em 2-2, trazer a decisão novamente para o Rio de Janeiro. Hoje também tem decisão e vale vaga na final da Copa do Brasil Sub-17. Vasco da Gama e Flamengo jogam às 15 horas no estádio Luso Brasileiro a partida de volta da semifinal da competição. Na primeira partida, o Vasco venceu por 4-2, podendo hoje perder até por 1-0 para chegar à grande final. Ao Flamengo, cabe vencer por 2 gols para forçar uma decisão por pênaltis, ou vencer por 3 gols e classificar para a final. O Sport TV transmite a partir das 15 horas. De acordo com a informação do portal Gol, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingos, desembarcou ontem em Lima, no Peru, segunda-feira, onde o mandatário esteve reunido com as autoridades do país para definição de todos os detalhes da final da Libertadores 2025, que terá Lima como sede da final da competição em 2025. E na própria tarde de ontem, a Conmebol confirmou oficialmente em suas redes sociais Lima, no Peru, como sede da final da Libertadores 25, a ser realizada no dia 29 de novembro do corrente ano. Porém, deixou em suspense, em aberto, qual estádio de Lima vai absorver a final da Libertadores desse ano. Então fica a expectativa, né, de qual estádio será jogada a grande final.
A TV Globo registrou seu maior pico de audiência no Campeonato Brasileiro de 25 durante a goleada do Flamengo no último domingo sobre o Corinthians por 4-0. Em jogo do último domingo, no Rio atingiu 29 pontos de audiência com participação de 51% dos televisores ligados. Por isso que a Globo transmitiu com exclusividade, né? Só teve esse jogo às 16 horas na rodada do Campeonato Brasileiro do domingo passado. O tour da Taça da Copa do Mundo de Clubes desembarcará no Brasil na próxima sexta-feira, no caso, inicialmente, no Rio de Janeiro. Participam do Mundial pelo Brasil Botafogo, Flamengo, Fluminense e por São Paulo, o time do Palmeiras. A taça chega sexta-feira ao Rio de Janeiro, né? E ficará no Rio de Janeiro entre os dias 2 a 8 de maio, né? E seguirá uma sequência. Vai passar uns dias no Flamengo, vai passar um dia no Botafogo, vai passar um dia no Fluminense. Cada clube vai organizar a sua estadia da taça em solo brasileiro, em solo carioca. O craque Jorge André Arrascaeta, entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, tem os seguintes dados estatísticos. É o primeiro em número de gols, afinal ele tem 5 e é o artilheiro da competição. É o primeiro em assistências, com 3 assistências. É o primeiro em participação em gols, 8, 5 gols mais 3 assistências. E é o primeiro em nota SofaScore, com 8,68 de pontuação no SofaScore. Hoje, terça-feira, dia 29, haverá reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, convocado por Luiz Eduardo Batista Ubap e pautado por Ricardo Lomba, para explanação e outras deliberações sobre o contrato assinado pelo Flamengo com a Libra ano passado, ainda na gestão de Rodolfo Landim. Será passado a limpo ao Conselho a verdadeira situação e implicações do atual contrato perante as finanças do Flamengo. Flamengo estreia na Copa do Brasil quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba e se classificar para as oitavas de final da competição, vai receber uma premiação de R$ 3.638.250. A escalação do Flamengo para quinta-feira, que começa a ser decidida hoje na representação do clube pela manhã no CT União do Urubu, ela vai levar em consideração a minutagem do elenco. Saiba agora o top 5 de minutos jogados do elenco do Flamengo. Em primeiro, Léo Ortiz, 1.678 minutos. Em segundo, Léo Pereira, 1.648. Em terceiro, Eric Pulgar, 1.639. Em quarto, Wesley, 1.581. E em quinto, Gerson, 1.348. Bom, meus amigos, essas são as notícias do Flamengo nessa terça-feira, dia em que o Flamengo, depois da vitória contra o Corinthians, se reapresenta no CT de Urubu e inicia a preparação para a estreia na Copa do Brasil 2025, quinta-feira, 20 horas, no estádio João Castelo, popularmente conhecido como Castelão, em São Luís do Maranhão, contra o Botafogo da Paraíba. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!